Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Sou a professora Simone Silva, professora de matemática, EJA ali, quinta fase, e vem comigo verificar o que é que nós temos planejado aí para estudar aqui na aula. A nossa aula de número 76 tem como objeto de conhecimento comprimento e área da circunferência com detalhamento em construção de circunferências e resolução de problemas. Então, nós vamos estar aí vendo, estudando, como você já viu, circunferência. Então, nesse meio tempo aí que eu estou ainda falando, você já organizou com certeza o seu material aí para realizar todas as anotações possíveis. E agora você liga aí a sua atenção máxima e vem comigo então para a nossa aula. Então, queridos, vamos iniciar a nossa aula de matemática hoje exatamente aqui em um parque de diversões, como vocês podem visualizar. Não é? Estamos aqui perto da tão temida roda gigante, que causa aí um frio na barriga de muitos. Temos uma roda gigante maior, uma roda gigante menor, e você escolhe aí qual é que você vai encarar aqui na nossa aula de matemática. Mas aula de matemática aí no parque de diversões, sim. Matemática também é diversão. E o nosso objeto de conhecimento, qual é? Circunferência. A circunferência é uma das formas básicas aí estudadas na geometria euclidiana, fornecendo a base de muitos conceitos geométricos aqui, mais avançados. E a roda gigante aí destacada aqui na nossa aula, em um tamanho maior, em um tamanho menor, até mesmo aqui, em cima da onde eu me encontro, tem ali uma forma redondinha. É o quê? Um exemplo aí de circunferência na prática, mostrando que circunferência está presente aí no nosso dia a dia e não somente aí no parque de diversões, mas também em objetos aí que nós temos em casa, ali no carro, nós temos a roda do carro e por aí vai. Então, passando agora aqui do nosso, parque de diversões, vamos relembrar juntos aí, se você não relembra mais, se você pode ter falado, nem sei o que é uma circunferência, vamos juntos então aí ver a definição de circunferência e a sua representação, não é? O que é a circunferência? A circunferência é um lugar geométrico, primeiramente, ok? É um lugar geométrico de todos os pontos de um plano ali que vão estar localizados a uma mesma distância, que nós vamos chamar de R, de um ponto fixo, que nós vamos chamar de centro da circunferência. Então, imagine que bem aqui nós vamos ter um centro e que ao redor desse centro ali, nós vamos ter pontos, tudo bem? Nós vamos ter pontos e esses pontos eles vão ter ali uma propriedade. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui bonitinho para vocês. Aqui nesse lugar geométrico nós vamos ter pontos, e esses pontos aqui não saiu tão perfeitinho, eles vão ter ali uma propriedade. Qual é a propriedade? Esses pontos eles vão estar ali à mesma distância do centro. Ó, eles vão estar ali em um lugar, que aqui nós vamos chamar de lugar geométrico, e esses pontos todos vão estar ali à mesma distância do centro, se a minha circunferência tivesse aí saído certinho. Ok? Mas para você entender melhor, o que é um lugar geométrico de um plano? É simplesmente ali, não é? Vai ser ali o conjunto de todos esses planos aqui que possuem uma propriedade. Qual é a propriedade? Justamente, eles vão estar ali à mesma distância do centro. E para que você visualize melhor esse lugar geométrico, que eu acabei aqui, de falar para vocês e até representar de uma forma rápida, foi aí, feita uma representação aí por uma figura redondinha, onde é considerada uma figura geométrica para representar quem? A nossa circunferência. Então, a circunferência vai ser ali uma figura geométrica, Esse lugar geométrico vai ser representado aqui por essa figura perfeitamente redondinha, que consiste o quê? Que todos os pontos ali do plano vão estar a uma distância fixa, e essa distância fixa recebe o nome de raio, e que aqui na nossa imagem é representada pela letra R. E essa distância fixa se relaciona a quem? Se relaciona a esse ponto central aqui,
representado aí, não é? Que nós vamos chamar de centro. Tudo bem? Tranquilo? Então, já que relembramos aqui o que é uma circunferência, aqueles que disseram nunca estudei circunferência, nunca vi circunferência, eu vou ter que fazer aqui uma interferência aí na sua fala. Sim, você já viu circunferência. Quem usa anel, nada mais, nada menos, está usando ali uma circunferência. Quem ali não é enfeita a orelhinha usando uma argola, é uma circunferência. Mas é muito comum se confundir a circunferência com o círculo. Quando é que nós vamos ter a circunferência? A circunferência nós temos exatamente quando acontece aquilo que eu falei para vocês. Todos os pontos ali, ó, no lugar geométrico, vão ter a mesma propriedade que aqui na nossa figura, você vê que é aí, não é, representado pelo azul. Nós vamos considerar ali só a borda, só a linha azul. O que vem a ser o círculo? Sabe a moeda? Na moeda, o que é que nós consideramos? Na moeda, nós vamos considerar aqui a borda e o que vem aqui dentro dela, porque nós temos que ter conhecimento do valor dessa moeda. Este aqui é o círculo, tudo bem? Então, não confunda aí a circunferência com quem? Com o círculo, tranquilo? Mais um exemplo de círculo, pizza, não é? Quando nós estamos aí para deliciar, para detonar uma pizza, você não vai comer só a borda da pizza, por mais que ela seja recheada. Você também quer aquela parte ali que vem o recheio da pizza. Ali o anel, não é? A argola, que se usa como brinco, o bambolê, eles já são exemplos de circunferência. Por quê? Porque nós nos preocupamos, sim, só ali com a borda, só ali com a linha fina. Tudo bem? Feita essa diferença aí, nós precisamos também relembrar, aprender aí, anotar, tudo bem? Os elementos aqui que vão ser considerados na aula os principais em uma circunferência. Lembrando aos senhores que há muito mais elementos, mas aqui na aula nós vamos ver alguns. O primeiro é o raio. Quem é o raio? É a distância do centro de uma circunferência até qualquer ponto na própria circunferência. Ou seja, o raio, conforme você visualiza aqui, ele começa ali no centro e termina na circunferência. Ele não vai ultrapassar. Ele vai do centro, inicia e termina lá na própria circunferência, que aqui nós denotamos pelo ponto P. O nosso raio, nesta circunferência, nós podemos aí representar pelo segmento PC. Tudo bem? Aí, ó, continuando a leitura, ele é denotado pela letra R. Todos os pontos da circunferência estão à mesma distância do centro, ou seja, se eu pegar um ponto, se eu considerar um ponto que vai estar aqui nessa parte de baixo, que eu vou chamar de S, a distância do ponto S até o centro também vai ser o raio. Ou seja, essa distância, como nós vimos lá na definição anterior, é uma distância fixa. Tudo bem? Avançando aqui, chegamos ao segundo elemento, que é o nosso diâmetro, que nós vamos representar aí pelo D minúsculo. Quando se fala em diâmetro, antes nós temos que conhecer um outro elemento, que é a corda. Quem é a corda? A corda vai ser um segmento que vai iniciar e terminar na própria circunferência, que aqui eu vou chamar o ponto onde ela inicia de S e onde ela finaliza de T. Então, corda vai ser aquele segmento que vai iniciar e terminar na própria circunferência. O diâmetro é uma corda. Eu vou dizer para vocês que o diâmetro é um tipo especial de corda. Por quê? Porque o diâmetro vai ser a corda que vai passar por onde? Pelo centro da circunferência e vai conectar, vai ligar ali, vai fazer uma ponte entre dois pontos opostos na própria circunferência,
como você pode visualizar aí na nossa imagem, certo? Eu tenho aqui o segmento que vai do A até o ponto E, inicia e termina na própria circunferência, não é? Característica aí de corda, definição de corda, só que esta corda passa pelo centro. Como esta corda passa pelo centro, é chamada de diâmetro. E sabe o que é interessante nós também percebermos? Lembra lá da definição de raio? O que é raio? É o segmento que vai da circunferência até o centro dela. Então, aqui nós temos um raio e aqui do C até o ponto E, nós temos também outro raio. Então, a conclusão que nós chegamos aí é que o nosso diâmetro, não é? O diâmetro aqui nós vamos representar pelo segmento AE e o nosso diâmetro sempre será 2 vezes a medida do raio em qualquer circunferência. Então, repetindo para você anotar, o diâmetro é uma corda, tá? Mas ela se diferencia, o diâmetro se diferencia das outras cordas, por quê? Porque vai passar exatamente ali no centro da circunferência. Caso você não tenha notado o que é corda, corda é o segmento que inicia e termina na própria circunferência aí, como o segmento ST. Tudo bem? Então, o segmento aqui que eu representei para vocês é uma corda. Aí o diâmetro é uma corda que passa pelo centro da circunferência e a sua medida sempre será ali 2 vezes o valor do raio. Avançando aí nos nossos elementos, nós chegamos no arco. O que é o arco de uma circunferência? Vai ser uma parte da circunferência. Tudo bem? Ou seja, vai ser uma porção da sua borda. Só que muito cuidado aqui para você não confundir aí essa parte da circunferência, porque acontece, tá? Ah, se arco ali é uma parte da circunferência, então vai ser aquela parte que vai surgir ali quando eu traçar uma corda? Não. Muito cuidado aí nessa hora do seu pensamento rápido, tá? O arco é uma parte da circunferência, vai ser uma porção ali da sua borda, determinado por quem? Determinado pelo ângulo central, tá? Quem é o ângulo central em uma circunferência? O ângulo central vai ser aquele ângulo que o vértice vai pertencer, o vértice é o centro da circunferência. Aqui no caso, o nosso alfa é o nosso ângulo central. Tudo bem? O alfa é o nosso ângulo central. E perceba que o vértice do alfa está bem onde? Está aqui no centro dessa circunferência. Então, voltando aqui para você entender, o arco de uma circunferência aqui é uma parte dela, tudo bem? Vai ser uma porção da sua borda e o comprimento desse arco vai ser determinado por quem? Pelo ângulo central, que o arco subtende lá no centro da circunferência, não é? É aquele ângulo lá que o vértice vai pertencer lá ao centro da circunferência e este ângulo aí, perceba que os lados dele são quem? São os próprios raios ali da circunferência, tudo bem? Quando nós traçamos ali o arco, quando nós chegamos e marcamos ali 2 pontos que pertencem à circunferência, que no caso aí nós marcamos o A e o B e formamos aqui o arco AB, tudo bem? Quando nós marcamos 2 pontos, na verdade, surgem aí 2 arcos. Há o arco menor, que aqui na nossa figura está denotado pela cor vermelha, e há um arco maior, que está denotado aí pela outra cor. Tudo bem? Então, muito cuidado. Quando você marca 2 pontos ali e esses pontos pertencem à circunferência, ele vai fazer surgir ali 2 partes. Ou seja, vai haver um arco maior
e um arco menor. Tudo bem? Tranquilo? Anotou? Então, já vimos aí a definição de circunferência, vimos a sua representação, conhecemos aí os elementos, para aprofundar um pouco mais o estudo, não é, dessa figura que faz parte aí do nosso dia a dia e que muitas vezes ali os próprios engenheiros precisam conhecer um pouco mais sobre ela para construir canteiro, para fazer a base de alguma construção. Nós vamos estudar agora o comprimento da circunferência, não é? O comprimento da circunferência, conforme você acompanha a leitura aqui, também é conhecido como perímetro da circunferência. E vamos dar uma pausa para nós entendermos aqui o que vem a ser esse perímetro da circunferência, porque comumente nós ouvimos aí na matemática, quando nós estamos ali estudando polígonos, a gente ouve muito ali, perímetro, soma dos lados, perímetro, soma dos lados. Mas aqui no estudo da circunferência, entenda que o perímetro vai ser ali quem? A própria linha, aquela reunião de pontos. Tudo bem? Vai ser ali, não é? A parte limite, vai ser o tamanho ali limite, o tamanho máximo. Como assim, professora? Imagine que esta circunferência aqui, nós vamos fazer aqui um corte. Se nós vamos fazer um corte, automaticamente essa circunferência aí vai se desfazer e vai aparecer uma linha, porque nós abrimos ali a circunferência. Então, este tamanho aqui que você está vendo é o que nós chamamos aí de comprimento da circunferência e que também é conhecido como perímetro da circunferência. E acompanhando a leitura, é a medida total ao redor da borda de uma circunferência. Para calcular esse comprimento, já tem uma fórmula pronta e acabada, tá? Você não vai precisar estar fazendo uso de régua. Aqui a gente não vai fazer o uso aí de barbante para medir ali a circunferência, depois esticar na régua para descobrir ali o tamanho dela. Não, aqui nós vamos fazer o uso da fórmula que está aí prontinha para nós, que nada mais é, comprimento da circunferência é igual a 2 vezes o π multiplicado aí pelo raio. Tudo bem? Para você não esquecer, C é o comprimento da circunferência, π, não é? É uma constante matemática, é uma letra minúscula ali do alfabeto grego e que aqui, não é? Nós vamos adotar como 3,14 na aula, mas o π, ele é um número irracional. Ele é um número que não dá para ser escrito em forma de fração, não é? Ele é um número que não tem fim. E aí, alguns computadores tentaram descobrir quantas casas decimais o π, não é? Tinha, quantos números exatamente? Chegaram ali perto de 1 trilhão. Então, ele é imenso. É por isso que nos cálculos ali, quando se trabalha a circunferência, o π, ele já aparece ali estimado com valor aproximado de 3,14. Tudo bem? E R é o raio da circunferência. Mas antes de nós irmos lá no exemplo, ainda tem mais uma curiosidade aqui para vocês. O π, eu acabei de dizer para vocês que é uma letra ali minúscula do alfabeto grego e é a primeira letra da palavra perímetro em grego. Tudo bem? Então, tem tudo a ver aqui com o comprimento da nossa circunferência. Por quê? De acordo aqui com a definição de comprimento, não é? Ele também é o perímetro. Tudo a ver aqui com o π, tá? Já que vimos aí a nossa curiosidade, vimos aí a nossa fórmula, vamos então agora usar para saber qual é o procedimento que nós vamos ter aí ao longo dos exercícios que vocês forem fazer, ao longo aqui dos nossos exemplos, tá? O exemplo diz, calcule o comprimento de uma circunferência com um raio de 5 unidades. Então, o nosso raio é igual a 5, e para calcular esse comprimento, nós vamos usar a fórmula, comprimento é igual a 2πr, 2 vezes π vezes o raio. Então, dado que o raio é 5 unidades, nós vamos substituir este valor na fórmula para determinarmos aí o valor do comprimento. Então, o comprimento da circunferência será 2 vezes π vezes o raio. Mas o raio nós vimos que vale quanto? 5.
Então, 2 vezes 5, 10. 10π. E aqui eu aproveito para fazer uma observação para os senhores. Haverá questão que ele vai dizer para você que não precisa substituir ali o valor do π. Então, se você terminar a questão exatamente aqui, correto. Você tem que observar muito o enunciado. Se a questão trouxer ali no enunciado que o valor do π é igual a 3,14, você vai ter que obrigatoriamente fazer essa substituição aqui para chegar ao resultado final usando só números, tudo bem? E foi o que foi feito aqui. Ó, o comprimento vai ser igual a 10 vezes o valor do π, que no primeiro momento aí ainda não se adotou o valor de 3,14. Fazendo essa multiplicação, nós chegamos aí, ó, a aproximadamente 31,4 unidades. Não é porque aqui a palavra aproximadamente, professora, não é o valor exato, já que o valor do π é 3,14, o resultado aqui não deu exato? Não, epa, presta atenção. Aqui, primeiramente, não foi usado ainda, não foi adotado este valor para o π. Ele veio trazendo ali, ó, não é a representação do π, não vou usar na íntegra, mas até ali a sua quinta casa decimal. Então, por isso que se usou o valor aproximado, tudo bem? Mas aqui, de novo eu chamo a sua atenção. Perceba a questão que você vai estar ali resolvendo. Se ela não trouxer o valor do π, o π vai aparecer ali no resultado sem problema algum. Mas se ela vier dando ali o valor do π, faça a substituição, proceda ali a multiplicação e finalize a sua questão, tá? Professora, nós estamos estudando aqui no nosso país, o valor do π sempre vai ser 3,14, mas e se eu for para outra parte do planeta, o valor do π vai mudar? Não. Em qualquer parte que você for estudar, o valor do π vai ser constante. O π é um valor constante, é um valor ali universal, tudo bem? Avançando agora aí, saindo do comprimento, vamos em área ali da circunferência. A área da circunferência é a quantidade de espaço contido dentro dela. Ali a região delimitada pela circunferência, ali pela reunião de pontos, não é? Ali por aquela linhazinha. A fórmula para calcular a área da circunferência agora muda. Enquanto a fórmula do comprimento era 2πr, a fórmula da área agora é π vezes r ao quadrado, π vezes raio ao quadrado, tudo bem? E aqui, para você não confundir, não esquecer, a área, aí o nosso π, que é um valor constante, e r vai ser o nosso raio. Como aplicar esta fórmula, professora? Porque apareceu aí, não é, um raio ao quadrado. Como é que vai funcionar isso? É só o raio que vai, ou vai o π também vai? Como é que vai ser? Vem comigo, muita calma nessa hora. Então, qual era aí a nossa função? Determinar a área para uma circunferência com raio de 5 unidades. Qual é a nossa fórmula? Área é igual a πr ao quadrado. A área vai ser igual a π vezes o raio ao quadrado. É só o raio que vai ser ali elevado a 2, tá? O π vai ficar de fora aí dessa potenciação. Então, 5 ao quadrado, 25. 25π. Pode, professora, mas aí está π vezes 25. A ordem aqui dos fatores não vai alterar o resultado. Caso a questão não peça, não indique o valor do π, você terminando aqui vai estar correto. Mas se a questão vier dizendo que o π ali vale 3,14, faça a troca, faça a substituição e proceda ali, ok? A multiplicação. 3,14 vezes 25, nós vamos ter aqui aproximadamente 78,5. Então, a nossa área aqui vai ser aproximadamente 78,5 unidades quadradas. Muita informação? Muita fórmula? Muito elemento?
Sim, mas com certeza agora, já que nós vimos aí os elementos com bastante calma, vimos aí, não é, a definição de circunferência, fomos ali conhecer um pouco da história do π, conhecemos ali o comprimento, conhecemos ali também, não é, o cálculo da área. Ficou fácil? Ficou. Mas como matemática requer muita prática, requer muito exercício, o tempo agora nós vamos aproveitar para isso. Nós vamos exercitar juntos aí um pouco mais sobre circunferência. Então, olho na tela, aproveite aí para fazer a sua anotação. O primeiro exemplo, o primeiro exercício que nós vamos fazer juntos aqui, ele quer o comprimento de uma circunferência que o raio mede 5 centímetros. Ixi, muito fácil, não é? Quem esteve aí atento à aula já sabe até a resposta. Então, aqui o comprimento é dado pela fórmula 2πr. Aí eu vou colocar que o valor do π aqui é igual a 3,14. Agora é substituição. O comprimento é 2 vezes π vezes o raio, que é 5. Professora, já que o valor do π já foi dado, eu posso substituir direto aqui? Pode, com toda certeza. Mas por questão de segurança para você, deixa para substituir depois, para não ficar algo assim, 2 vezes 3,14 vezes 5, e você ficar nervoso. Então, segura aí um pouco a substituição do π. 2 vezes 5, 10. 10 vezes π. Olha como fica agora mais fácil para você, até visualmente. Qual é o valor do π? 3,14. Então, 10 vezes 3,14. E o comprimento dessa nossa circunferência aqui será 31,4 centímetros, porque o nosso raio está em centímetro. Tudo bem? Tranquilo? Mas vamos aqui aprofundar um pouquinho mais. Vamos calcular de novo o comprimento de uma circunferência, onde a medida do diâmetro é igual a 30 centímetros. Pronto. Vamos lá? Professora, mas a fórmula do comprimento de uma circunferência é 2 vezes π vezes o raio. Tranquilo, você já tem a medida do raio. Nós vimos no início que o diâmetro é 2 vezes o raio. Qual o valor do nosso diâmetro aqui na questão? 30. Então, 30 é igual a 2 vezes o raio. Qual é o número que você multiplica por 2 para dar 30? 15. Então, a medida do seu raio é 30 dividido por 2, que o raio aí vai ter medida 15. Pronto. Todas as vezes que ele trouxer, tudo bem? A medida ali do diâmetro, através dele você vai descobrir ali a medida do raio, ou, se você aí percebeu, olha aqui, 2 vezes o raio. Quem é que é 2 vezes o raio? O diâmetro. Então, você é livre. Se você sentir segurança em determinar o valor do raio, como nós fizemos aqui, tranquilo. Mas você também pode perceber que o diâmetro ali também já está na fórmula. Então, o comprimento aí da nossa circunferência será 2 vezes π vezes o raio, que é 15. O comprimento aí da nossa circunferência será 30π, que você pode concluir aqui, ou, se a questão vier dando ali o valor do π, 30 vezes 3,14, onde o comprimento vai ser igual a 94,2 centímetros. Pronto. Fizemos aí um exercício rapidinho, um exercício prático, né? Gostosinho aí sobre comprimento da circunferência. Enxergamos ali dentro da fórmula o diâmetro. Talvez alguns não tivessem ainda percebido isso. E o conselho de sempre é: pratique, faça exercício, que quando você começa a praticar é que você desenvolve ali aquele olhar de lince, que você consegue enxergar além e perceber ali certos detalhes que vão facilitar os seus cálculos, tudo bem? Então, muito obrigada aqui pela sua companhia e até o próximo encontro.